profeta Jeremias. Essa igreja está abrindo, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 1. Por gentileza. Nós não procuramos, né? Agradecer a Deus por essa misericórdia. Nossa irmã Elizabeth, né? Juntamente com o pastor Francisco, por esse voto de confiança, né? Em tudo há um propósito, Deus sabe todas as coisas. Jeremias capítulo 1, versículo 19, subtítulo: A vocação e a primeira visão de Jeremias. Deus continua abençoando o nosso irmão Fabrício também, né? Funcionário lá, deu um resumo aqui, praticamente o estudo. Deus continua abençoando o irmão cada vez mais, amém? Irmão contrário, amém? Amém. Estarei lendo o versículo 19 e no 3 a igreja vai repetir o mesmo versículo 19, por gentileza. Jeremias capítulo 1, versículo 19, que é qual diz: E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. A igreja no 3, por gentileza. 1, 2, 3. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e bendizendo ao santo nome do Senhor. Uma palavra bem conhecida, para ser bem breve, né, nas palavras. Uma palavra que os irmãos já conhecem, mas como eu costumo dizer, as revelações, não a palavra em si, porque a palavra é a mesma, como disse o próprio Jesus em Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, a palavra em si, ela não mudou, ela é a mesma, mas as revelações dela vai se renovando a cada dia, a cada momento em que agora nós abrimos ela. E uma passagem bem conhecida dessa de Jeremias, onde o Senhor tem um encontro com ele. Historiadores, se não me falha a memória, creio que a passagem fala também que ele tinha na faixa de 17 anos. O irmão pode corrigir, né, caso não foi isso, mas não falha a memória, na faixa de 17 anos. E este mesmo profeta Jeremias, que lá na frente, capítulos adiante, foi conhecido como profeta chorão, que a qual ficou ali intercedendo, ficou profetizando contra Jerusalém acerca de uma destruição por causa da rebeldia e as situações em que Jerusalém se encontrava. Aleluia. E ficou ali profetizando durante 40 anos. Em um dos capítulos a palavra vai te dizer que Jeremias passou um período intercedendo pelo povo. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai matar, o Senhor está dizendo que o Senhor vai destruir, mas tem misericórdia deste povo. E ali Jeremias passava um dia, passava 2 dias, passava 3 dias intercedendo pelo povo. Aleluia. E ali num certo instante, num certo momento, o próprio Deus respondeu ao profeta Jeremias: Aleluia. Profeta Jeremias, não interceda mais por este povo, porque eu não estou mais atentando à tua oração, à tua intercessão, não por causa de você, porque você é meu filho, porque você é meu profeta, mas por causa do povo, pois não depende somente da tua oração, não depende somente da tua intercessão, não depende somente da tua busca por eles, mas depende deles também, depende de eles tomar uma decisão, uma atitude, uma posição também. Aleluia. Não é somente a intercessão nossa. Aleluia. Senhor, liberta o meu filho, amém. Liberta quem está nas drogas, liberta quem está no bar, amém. Mas não depende somente das nossas orações, depende deles também. O Senhor somente faz o trabalho dele de ouvir nossas orações, amém. Cumprido como Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Esse Apocalipse 3:20 refere-se a uma igreja. Não vem tão ao caso, né? Embora o original seja esse sentido, que o Senhor estava batendo a porta, vamos dizer em poucas palavras por alto, dos corações do crente. Não era quem estava afastado de Jesus,
pastores, não. Era para quem estava na igreja, dentre as 7 cartas da Ásia, em que o Senhor estava revelando para o apóstolo João. Mas podemos, né, se referir também a quem está afastado, ou seja, tanto quem está afastado quanto quem está na igreja. É verdade. Não depende somente das nossas intercessões, das nossas súplicas, mas também da própria pessoa em aceitar a palavra e aceitar a libertação. O Senhor liberta, mas a pessoa tem que querer ser liberto. O Senhor transforma, mas a própria pessoa tem a decisão de querer ou não querer ser transformada. É verdade. E aqui a palavra vai dizer que é como o Senhor deu um encontro com o profeta Jeremias. E ali o Senhor começa a dizer no versículo 5 desse mesmo Jeremias, capítulo 1, que acordei do ventre da tua mãe eu te conheci, e desde a madre dela tenho te colocado, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Levante a tua mão, por gentileza, para recebermos uma tal profecia. Já começamos essa ministração com uma profecia que é da mesma forma que o Senhor disse para o profeta Jeremias, que desde a madre dele, da mãe dele, dentro do ventre da mãe dele, o Senhor já conhecia, o santificou e a nação deu por profeta. Profetizamos nesta noite que desde a ventre da tua mãe, desde o vez que você estava na madre, no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia, o Senhor já te santificou e já tinha preparado um projeto bonito e lindo para o teu futuro. Ah, Senhor da glória. E o Senhor prossegue dizer, profeta Jeremias: eis que eu tenho uma missão para você, não em essas palavras, mas em outras palavras, né, conjecturando, biblicamente dizendo, é claro. Profeta Jeremias, eu quero que você vai até ajudar, profetizar contra ela, como você já costuma fazer. E ali ele começa a dizer: mas Senhor, eu não sei falar porque eu sou uma criança. O Senhor Pai Celestial poderia muito bem dizer o quê? Poxa, você é uma criança, não sabe falar. Poxa, é verdade. Tá bom, deixa que eu vou procurar algum outro adulto ali. Mas não, negativo. O Senhor poderia muito bem, na ideia, né, em força de se expressar, poderia muito bem ir na ideia do profeta Jeremias: realmente você é apenas uma criança, você não sabe falar, deixa quieto, eu vou escolher outro. Mas não, olha a resposta que o Senhor dá para o profeta Jeremias: ei, não diz que você é apenas uma criança, porque quem está mandando não é qualquer um, não é o teu pai e tua mãe que você se rebeleia, que é bom você ficar rebelde, não é o teu amiguinho de escola, mas quem está te ordenando sou eu, o Senhor. Então se eu estou mandando, você tem que obedecer. Então é apenas você ir aonde eu mandar você ir, e é você falar o que eu mandar você falar, porque você não se manda. Glória a Deus. É a mesma forma no dia de hoje: ah, Senhor, eu não quero fazer a tua obra não, amém, mas você vai pagar caro por isso. Senhor, eu não quero falar essa palavra, essa revelação é muito dura, amém, mas você vai pagar caro por isso. Oh, Deus. O Senhor cobra, irmão. Como já dizem, Deus é bom, mas é pouco consumidor. Ele abençoa, mas amaldiçoa também. Ele dá a cura de qualquer tipo de enfermidade, de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de dor. Mas se necessário for, Ele também abre as feridas, Ele também dá enfermidade, Ele também dá dor, Ele também permite a doença, Ele ressuscita os mortos. Mas o nosso Deus, se for necessário, Ele mata também, pois Ele é Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Aleluia. Apenas obedece. Aleluia. E ele começa a dar instruções. Profeta Jeremias, você vai falar o que eu, o Senhor, pôr nos teus lábios, na tua boca, para você falar. Nessa parte nos faz entender o Espírito Santo, em que a qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quando chega aqui, ah, eu vou ser o pregador hoje, eu vou ser a pregadora hoje, vou meter um cajado naquele irmão. Eu sei que o irmão está na fornicação, vou pregar sobre fornicação. Eu sei que o irmão é mentiroso, vou pregar sobre a mentira. É o Senhor falando: ei, é para você pregar a minha palavra, é para você pregar
Aleluia. Isso daqui não é uma espada para você ferir o teu irmão, não. Isso daqui não é uma faca para você matar o teu irmão na área espiritual, não. Mas isso daqui é a Bíblia Sagrada, é a própria boca de Deus. Então para de matar o teu irmão na fé. Para de jogar para de jogar indireta. Para de pregar o que você quer pregar. E começa a falar de Jesus. Começa a falar do Evangelho. Começa a falar o que Deus quer falar. Começa a falar da Bíblia Sagrada. Começa a falar da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor pergunta para o profeta Jeremias: o que é que você vê? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde: pois bem, isso daí significa que eu velo pela minha palavra. Aleluia. Se o Senhor falou, está falado e acabou, irmão. Se o Senhor decidiu, está decidido e acabou. Se o Senhor ordenou, está ordenado e acabou. Conforme se não faz memória, Isaías capítulo 41, 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu sou, e não há o que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Glória a Deus. E quando ele promete, ele cumpre. Ele de fato vela pelas tuas palavras. Ele te prometeu. papai. Pode passar um dia, 2 dias, 3 semanas, É verdade. 2, 3 anos, mas na hora certa, como o nosso irmão o missionário Fabrício bem disse, né, que o Senhor tem o seu tempo perfeito. Na hora certa, no momento certo, Ele vai cumprir as suas promessas. Ele vai cumprir os teus propósitos. Papai. É E verdade. agora, profeta Jeremias, o que é que tu vê? Eu vejo uma panela fervendo e está virada em direção a Judá. E o Senhor, em outras palavras, diz: pois bem, viste bem, isso daí significa as minhas consequências contra Judá, por causa das suas rebeldias, por causa de ele terem virado as costas para mim e ir adorar a outro tipo de deuses, por conta dos seus pecados. É Deus. Tem a aprovação de Deus e tem a consequência de Deus. Tem Deus provando e Deus tratando. Quando é Deus provando? É quando o Senhor Jesus Cristo respondeu para aqueles homens quando chegaram até o cego Bartimeu, se não para a memória de Bartimeu. E ali os que estavam ali ouviram que ele era cego de nascença. E ali questionaram entre si. A Bíblia fala em outras palavras, mas agora eu não recordo exatamente, né? Mas tipo que sussurravam, não tem outra palavra que fala exatamente, mas no mesmo sentido. E ali estavam conversando entre si: será que ele é cego de nascença por causa do pecado dos seus pais? Do seu pai, da sua mãe? E ele vê Jesus: não, ele não está assim por causa do pecado da mãe, do pai, nem tampouco por causa do pecado dele mesmo. Mas isso daí é para a glória de Deus, ou seja, a aprovação de Deus. Quando é Deus provando, irmão, pode permanecer na fé que na hora certa Ele vai garantir a vitória. O Senhor vai abençoar, Ele vai honrar a nossa fé. Amém, Jesus. Mas quando é Deus tratando, aí já é outra questão. É verdade. Aí já é outra coisa. Aí vem o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 8, quando o Senhor disse para aquele homem que estava diante ao tanque de Betesda: ei, por algumas partes e alguns detalhes, que acolhia, viu o anjo que descia em tempo, movimentava as águas. O irmão já conhece a palavra, já conhece a passagem desse João 5. E ali os enfermos que entrassem com qualquer tipo de enfermidade, após o movimento das águas do tanque de Betesda, eles eram curados na mesma hora. Aleluia. Mas esse homem que havia 38 anos, paralítico,
ele foi privilegiado porque ele não precisou, embora não conseguiu, né, depois que ele tirou com Jesus, estou tentando entrar, mas alguém com mais disponibilidade do que eu entra na minha frente e assim eu perco a minha vez quando o anjo desce e movimenta as águas. E ali ele teve o privilégio de ser curado, não pelo movimento das águas do anjo descendo em tempo em tempo, mas sim pelo próprio Jesus. Amém. Que exceção! Senhor, não tenho disponibilidade, eu vou e outro entra na minha frente. Se Jesus fosse ignorante, ele poderia dizer: eu não estou perguntando se estão entrando na tua frente, eu estou deixando de entrar na tua frente. Apenas perguntei: você quer aplicação? Então era para responder sim ou não. Mas não, Jesus não é ignorante. E ele prosseguiu dizendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Oh, glória, glória. Mas pelo versículo 14 desse mesmo João 5, dá para se entender que não era simplesmente 38 anos com aquela paralisia como uma provação, mas era Deus tratando. Amém. Porque lá na frente Jesus Cristo se encontra com o mesmo ex-paralítico que era paralítico, agora curado, e ele lhe diz: ó, vai em paz e não peques mais, para que não te aconteça. Versículo 14 de João 5: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Eita, meu Então ele estava em desobediência, aquilo dali era Deus tratando. Vivemos no meio de uma nova geração. Amém. Em que quantos confundem isto, estão passando pelo tratado de Deus. Deus está morrendo, Deus está tratando, Deus está castigando, Deus está derramando a consequência, e a pessoa não toma posição de jeito nenhum. Ela pensa que é Deus provando, Deus está provando a minha fé, é Deus provando a fé, mesmo ele derramando consequência por causa da rebeldia. Aleluia. Quando é Deus provando, pode exercitar a fé que ele vai honrar, mas quando é ele tratando, quando é ele corrigindo, pode subir monte, pode descer monte, que não vai adiantar. Pode abrir campanha, cumprir a campanha, que não vai adiantar. Pode pedir oração para irmão A, para irmão B, porque não vai adiantar. Porque se for Deus tratando, não vai adiantar esforço nenhum, a não ser se tomar uma posição com ele, a não ser se santificar, a não ser se consertar o altar que está quebrado. Aleluia, Jesus. Ora, a parte não vai adiantar nada. E ele prossegue dizer, onde acabamos de ler, já finalizando, esse versículo 19 de Jeremias 1: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o teu Deus para te livrar. Amém, Jesus. Aí o Espírito Santo nos recorda da passagem de Atos, Epístola de Atos, capítulo 9, versículos adiante, quando Saulo, ainda sendo Saulo, quando ele já vai cumprir aquilo que ele já costumava fazer na sua vida, perseguir os cristãos, perseguir os servos e as servas do Senhor, já terminando. E ali, indo em caminho de Damasco, a palavra vai te dizer que abre-se um clarão na frente dele, ele fica cego. A Bíblia não fala detalhadamente se ele estava em cavalo ou não, com seus homens, mas fala que ele caiu de rosto em terra. E ele ficou cego com aquele clarão que era o próprio Jesus aparecendo diante dele. E ele, como os irmãos já conhecem a passagem desse Atos 9, capítulo 9, ali Jesus Cristo pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele diz: quem és, Senhor? Podemos analisar e perceber que, mesmo tendo uma surpresa, vamos se dizer assim, ele reconhece a si mesmo que quem estava ali era o Senhor, não era qualquer pessoa. Ou seja, apenas pela pergunta dele, de Saulo, já cremos que Deus já estava operando. Porque ele disse: quem és? Aí prossegue dizendo: Senhor. Porque mesmo me perguntando quem era, não está escrito, mas cremos assim na conjectura, que ele já pergunta chamando de Senhor. Então
espinheira que se vertia como as verdes salpicadas de sangue, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente, e na sua coxa e na sua túnica, na sua vestimenta, estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Aleluia. Não era qualquer pessoa, era Jesus. Aleluia. E ali o Senhor já estava operando. Mas podemos analisar e perceber, de acordo com esse versículo 19 de Jeremias 1, onde nós lemos: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou o Senhor, sou contigo para te livrar. E de Atos 9, podemos analisar e perceber que Saulo, a intenção no seu coração maldoso, até então, era de fazer o que ele já costumava fazer: perseguir os cristãos, os servos e as servas de Deus. Mas ali quem para diante dele é o próprio Jesus, perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Podemos analisar e perceber Aleluia. que Jesus Cristo poderia muito bem parar naquele clarão e perguntar: Saulo, Saulo, por que persegue os meus servos? Sim, Deus. Por que persegue os meus filhos? Por que está perseguindo os cristãos? Como Saulo estava perseguindo, mas não. Jesus Cristo depara diante de Saulo e pergunta: por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo os servos de Deus. Sabe o que é isso? É como diz em Êxodo capítulo 14, que é qual: a peleja não é tua, mas a peleja é minha, diz o Senhor. Amém. Ou seja, não tereis que pelejar, parai-vos, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor dizendo: ei, meu filho, você nesta guerra, você não está sozinho. Pode ficar tranquilo, como ele parou e comprou a guerra dos cristãos quando Saulo perseguia os crentes. É a mesma forma comigo, é a mesma forma com você. Se o teu vizinho está te perseguindo, Jesus Cristo para e diz: ei, quando estão perseguindo a você, estão perseguindo primeiramente a mim. Quando falam mal de você, e automaticamente estão falando mal de mim. Quando estão te aprontando, automaticamente estão aprontando a mim. Porque eu sou contigo para te livrar. Você não está sozinho nesta guerra. Você não está sozinho nesta peleja. Você não está sozinho nesta guerra. Mas eu, o Senhor, estou contigo. E a Jesus. Glória a Deus. Como Isaías capítulo 37, quando Senaqueribe estava perseguindo os servos do Senhor, pulando com mais partes, houve ali aquela trajetória em que a qual Isaías trouxe a carta para o rei. Ali ele leu e entendeu que Deus iria livrar. E no finalzinho desse 37 de Isaías, Glória a Deus. o anjo apenas estende as mãos contra o povo, a região de Senaqueribe, contra o exército de Senaqueribe. Se não vai tomar uma espada ou as mãos mesmo. E através daquilo dali, o anjo matou 150 mil pessoas para proteger os servos e as servas do Senhor. Ou seja, o Senhor compra a nossa guerra, o Senhor compra a nossa peleja. Não se preocupe, pode continuar cumprindo, como disse, aconselhou o salmista Davi, jovem segundo o coração do Senhor, de Salmo de número 37, versículo 5: entrega os teus caminhos na mão do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Apenas exercita a tua fé, que os demais o Senhor faz. Assim agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus.